Olá pessoal, nós vamos fazer aqui a correção da atividade 6 da nossa lista de eletrodinâmica. A atividade 6 ela trata de um circuito em paralelo, né? Nós temos um circuito em paralelo de resistores, né? Um circuito onde eu tenho três resistores, um R1, um R2 e R3. Esses três elementos estão em paralelo, estão ligados em paralelo. E junto, né, desse circuito nós temos dois instrumentos de medidas elétricas ali, um amperímetro ligado em série com o R2 e um voltímetro ligado em paralelo com o R3. Nós vamos ter uma videoaula específica sobre os instrumentos de medida aí, sobre o voltímetro e amperímetro. A gente vai discutir algumas diferenças agora aqui, né, para poder dar andamento na nossa atividade. Mas basicamente o amperímetro é um instrumento que mede corrente elétrica, né, e é sempre ligado em série com a carga na qual se deseja aferir a corrente. E o voltímetro é um instrumento destinado a medir tensão elétrica e se liga sempre em paralelo, né, com a carga onde eu quero medir a DDP. Basicamente nós vamos salientar agora duas diferenças básicas, né, entre os instrumentos. Os amperímetros devem ter uma resistência elétrica muito baixa. Nós trabalhamos com a ideia de amperímetro ideal, onde a resistência deve ser nula. E os voltímetros devem ter uma resistência elétrica muito alta. Um voltímetro ideal, que é o que nós trabalhamos nas nossas atividades aqui, ele tem resistência elétrica infinita. Tá? Amperímetros reais e voltímetros reais, né, eles fogem às características dos instrumentos ideais que a gente trabalha aqui nas nossas atividades. O amperímetro real ele tem uma resistência baixa, mas não é nula. O voltímetro ideal, o real, ele tem uma resistência muito alta, mas também não é infinita. Tá? O voltímetro ideal ele tem uma resistência infinita e o amperímetro ideal teria que ter uma resistência nula. Então, basicamente, o que diferencia esses instrumentos, né, obviamente, não só em relação ao que ele mede, mas é a forma de ligação e a sua resistência interna. Então, eu tenho aqui uma associação em paralela de três resistores. Aqui eu tenho o amperímetro em série com o R2 e um voltímetro em paralelo com um R3. E quando eu fechar essa chave aqui, eu fechar esse circuito, eu quero saber quais são as leituras que eu obtenho nesses aparelhos aqui. Então, na hora que eu fechar esse circuito elétrico, fechar essa chave CH1 aqui, eu vou ter circulação de corrente elétrica, né? A corrente vai chegar nesse nó e vai se distribuir para os três resistores, para esses três ramais aqui. E o quanto de corrente que vai passar em cada um, obviamente, vai depender do valor da resistência. Tá? Por que está ligado em paralelo? Porque as entradas de corrente dos três resistores estão ligados a um ponto comum e depois as saídas de corrente dos três resistores estão ligadas também a um ponto comum. Então, o que esses três resistores da minha associação têm em comum? O ponto de saída de corrente e o mesmo ponto de entrada de corrente. Mas estava se perguntando, em relação ao R2, o voltímetro não está provocando nenhuma alteração? Não. O voltímetro é como se ele não estivesse. O voltímetro tem resistência zero. Tá? Ele não vai provocar uma queda de tensão no R2, apesar de o R2 e o voltímetro estar em série. Por que os dois estão em série? Porque a corrente elétrica vai passar pelo instrumento, né, e a saída de corrente do instrumento, está ligada à entrada de corrente do R2. Tá? Então os dois estão em série. Aí deve estar perguntando, opa, mas R1 mais R2 mais a tensão no amperímetro não tem que estar 12 volts? Não é somado? Pois é, nesse caso não, porque o amperímetro tem resistência nula. O amperímetro ideal, né, ele tem 0,1 de resistência, enquanto o voltímetro ideal ele tem resistência infinita. Tá? Ele tem resistência infinita. Então, para o R2 é como se aquele amperímetro não existisse, é como se ele fosse um condutor. Tá? Um condutor como se fosse uma continuidade do fio que está levando corrente ali para o componente eletrônico. Tá? Ele não faz diferença nenhuma, ele não provoca queda de tensão. A gente vai ver inclusive um caso depois ali, né, uma aplicação da associação em série de resistores onde eu vou ter um divisor de tensão,
onde eu vou usar um resistor para gerar uma queda de tensão para um outro elemento, para um LED. Tá? Nesse caso aqui, o meu amperímetro ele não provoca alteração nenhuma. É como se para esse R2 o amperímetro fosse apenas um fio, mas ele está ligado em série. Então lembra que a corrente que vai passar por R2 é a mesma corrente que passa pelo amperímetro. Porque se R2 está em série com o amperímetro, os dois componentes em série vão ser percorridos pela mesma corrente elétrica. Isso é uma característica da associação em resistores, lembra lá, tá? Então vamos lá, pessoal, eu quero saber qual é a leitura do voltímetro, depois qual é a leitura do amperímetro. O voltímetro, pessoal, é um instrumento que é ligado em paralelo com a carga, onde eu queira averiguar a tensão elétrica, o DDP. Eu quero saber qual é a DDP do R3, mas já está na cara que a tensão em cima do R3 é igual a tensão em cima do R2, que é igual a tensão em cima do R1. Por quê? Porque os três resistores estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eles recebem a mesma tensão, né, da fonte. Né? Lembra que não tem nada interligado entre eles. Então, em todos os três instrumentos enxergam a mesma diferença de elétrons nos dois lados do terminal da fonte. Então, o R1 enxerga a mesma diferença de elétrons, de quantidade de elétrons, digamos assim, nas extremidades de fonte. O R2, ele também, né, como ele está ligado, ó, pela mesma condução aqui, ó, lembra que o amperímetro não conta nada, né, como se fosse um fio normal. Tá? Então o R2 ele vai enxergar a mesma diferença de elétrons entre o positivo e o negativo da fonte. O R3 vai enxergar, né, ó, mesmo fiozinho aqui, mesmo condutor, ele vai enxergar a mesma diferença de elétrons entre o negativo e o positivo da fonte. Ou seja, todos os três enxergam a mesma DDP ou são submetidos ao mesmo DDP. Então a tensão sobre R1, a tensão sobre R2 e a tensão sobre R3 é 12 volts. Então o que o voltímetro vai ler aqui? O voltímetro vai ler como se tivesse aplicado 12 volts sobre o componente. Tá? Então, o voltímetro está ligado aos 12, está ligado aqui ao resistor, né? Próximo ao resistor, mas eu podia pegar as perninhas do voltímetro e ligar aqui também. Ó. Tá? Vai dar também 12 volts. Se eu pegar essas perninhas do voltímetro e ligasse aqui, né? Tá vendo que é tudo o mesmo caminho, ó, tá tudo interligado, ó. Também daria 12 volts, tá? Então o voltímetro está lendo a tensão sobre o R3 e né, consequentemente a tensão também sobre R1, R2 e R1 também. E também a tensão da fonte, tá? Que se você for analisar também, nós podemos visualizar o seguinte aqui, ó. A gente pode analisar o seguinte, tá? Ele também está medindo a tensão da fonte. Olha o caminho que ele está fazendo aqui, ó. Olha aqui o caminho, ó. Tá tudo interligado, não tem nada interrompendo, não tem resistor no meio aqui, então isso aqui é um caminho só. Ó, se você perceber também, ele está lendo o que é? A tensão da fonte, que é a mesma tensão em cima do componente R3. Do jeito que ele está ligado ali, pessoal, ele está ligando, não, na verdade não está ligando, não está lendo apenas a tensão no R3, ele está lendo a tensão da fonte, tá? Agora olha só, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui, aí eu já estou tratando de uma associação mista que a gente vai ver mais à frente, que é importante, tá? O que vai cair em vestibular, pessoal, não é associação só série, só paralelo, é associação mista. Se eu tivesse agora aqui um outro resistor, ó, digamos que eu tenho aqui um resistorzinho aqui, ó. Opa, aqui já não vai ser mais 12 volts, porque tem um resistor aqui que está em série, tá vendo, ó? Ó, entra corrente, sai corrente, a saída de corrente de R3 e está ligado à entrada de corrente desse outro resistor aqui, né? Aí eu teria um conjunto aqui em série e a tensão sobre esse aqui não seria mais os 12 volts. Em cima deste conjunto todo seria 12 volts. Aí quem é que ia me dizer certinho qual é a tensão em R3? O voltímetro, porque daí ele estaria medindo só em cima de R3, tá? Mas como ele está ligado desta forma aqui, pessoal, ó, como não tem nada impedindo aqui entre o R3 e a fonte, não tem nada aqui, ó, a tensão sobre R3 é a mesma tensão da fonte, tá? Então eu não precisaria nem ter voltímetro nenhum aqui para fazer medida, mas do jeito que ele está, aí ele vai registrar que valor? Desculpa, 12 volts. Então ele vai medir a tensão sobre R3, né,
que é a tensão sobre R2, que é a tensão sobre R1. Né? Ele está em paralelo com o R3, está ligadinho nas pernas do R3. Mas também poderia, né, pegar as perninhas dele e esticar aqui em cima, ficando, né, sendo mais um componente em paralelo com todo o conjunto ali. Então, né, tenta observar e verifica que de fato, né, o voltímetro está ligado em paralelo com R1, com R2 e com R3. Então ele vai sofrer a mesma tensão, ele vai ter submeter a mesma tensão. Ele vai ler o quê? Vai ler a tensão da fonte, vai ler os 12 volts. Ele vai ler a tensão que está em cima de todos os resistores ali ao mesmo tempo. Tá? Quando nós falamos especificamente sobre instrumentos, a gente vai discutir por que a resistência do voltímetro tem que ser muito alta. E quanto mais alta melhor. E o ideal seria que se fosse infinita, né? Ou seja, praticamente um circuito aberto, mas na prática não é. E por que a resistência elétrica do amperímetro tem que ser muito baixa ou, né, teoricamente nula? Então o amperímetro teórico, né, o ideal, ele tem resistência, resistência zero, né? Então ele tem resistência zero, ou seja, é como se fosse um circuito ali que passa totalmente os elétrons sem impedimento nenhum, tá? Mas a gente sabe que o amperímetro real ele tem uma resistência, né? É baixa, mas ela existe, tá? Então, quando a gente faz um curso de eletrotécnica, a gente vai usar o voltímetro para medir a tensão sobre um componente. Eu tenho que levar em conta qual é a queda de tensão que o voltímetro causa, que deve ser a mínima possível, né? O voltímetro não deve interferir na tensão lida do R3. Por que na verdade, na real, ele poderia interferir? Ele poderia interferir porque, né, aqui a gente está supondo que a resistência é infinita, ele não faz diferença nenhuma. Mas no voltímetro ideal, a corrente elétrica passa pelo componente e vai passar um pouquinho aqui também. Então o que o voltímetro vai ler não seria os 12 volts, seria algo menor, 11 ponto alguma coisa. Ou seja, o próprio aparelho vai provocar uma alteração na leitura de tensão do componente por causa da sua resistência interna. Agora, se ela for infinita, não vai ter esse problema, que não vai passar corrente elétrica para o aparelho, e que o que ele vai ler é a corrente que passa pelo resistor e a tensão, né? Não vai ter alteração de tensão na leitura ali, tá? Então, lá quando a gente falar um pouquinho em amperímetro e voltímetro, a gente vai especificar melhor por que voltímetro tem que ter uma resistência muito alta e amperímetro tem que ter uma resistência muito baixa. Nos ideais, 0 para o amperímetro e infinito para o voltímetro, tá? Então nós vimos aqui que o voltímetro, né, tem né, uma leitura aqui de 12 volts. Bom, e o amperímetro, pessoal? O amperímetro, se tu observar, o amperímetro está em série com R2, né? Então, né, aqui tu já tem que ter a capacidade de visualizar que esses dois componentes elétricos aqui, né, um medidor, um instrumento e um componente eletrônico, um resistor, que pode ser lâmpada, pode ser qualquer coisa, não sei, está em série, porque a corrente vai passar pelo amperímetro e a saída de corrente do amperímetro está ligada à entrada de corrente do voltímetro, tá? Então, como é que eu vou saber a leitura do amperímetro? Basta eu calcular a corrente que vai passar por R2. Calculando a corrente que passa pelo R2, a corrente que vai passar pelo R2 é a mesma corrente que passa pelo amperímetro. Os dois não estão em série. E características de associação em série lembra lá, as correntes que passam em todos os componentes que estão ligados em série é a mesma. Então, a corrente, se o amperímetro está ligado em série com a resistência, a corrente que vai passar na resistência é a corrente que passa no amperímetro. Então, como é que eu vou descobrir qual é a leitura do amperímetro que o problema está me propondo? Basta eu calcular a corrente que passa por R2. Descobrindo a corrente que passa pelo R2, descubro a corrente que passa pelo amperímetro. Então, deixa eu só voltar aqui, pessoal, rapidinho. Beleza, 12 volts então, leitura do voltímetro, amperímetro então, né? Utilizando a primeira lei de Ohm, calculamos a corrente sobre o resistor R2. Então, para o R2 está aqui a primeira lei de Ohm, tá? R2 é igual a V2 sobre I2. Tensão sobre o resistor R2, corrente que vai passar pelo resistor R2, né? Eu só isolei o I2, eu passei o I2 multiplicando o R2, aí fica R2 I2 igual a V2. Passo o R2 para o outro lado, deixando o I2 sozinho.
Agora eu troco valores. Opa, o V2 quanto é que é? O V2 é a tensão sobre o resistor R2. Lembra que, que a resistência aqui do meu amperímetro ideal é nula, então é como ele fosse só um fio, mais nada, ele não provoca queda de tensão. Ele está em série com o resistor, mas ele não tem, né, a soma da tensão sobre o amperímetro mais a soma da tensão sobre R2 é só a tensão sobre R2, porque o amperímetro não perturba, ele não interfere no R2. A corrente passa direto ali, não provoca queda de tensão, tá? Então, substituindo o valor, nós temos aí 2,4 ampere. Então, quanto é que o amperímetro vai ler? 2,4 ampere, que é justamente a corrente que passa pelo amperímetro e pelo R2, porque os dois estão em série e elementos ligados em série circula a mesma corrente. Certo, pessoal? Então essa aí é a correção das 6, tá? Ela talvez ficou um pouquinho mais confusa porque tem os instrumentos aí pendurados no meu circuito, mas o que tu tem que levar em conta agora é isso, né? Então ele vai, como é que ele faz as leituras? O amperímetro estando em série com a resistência com o R2, ele vai fazer a leitura de corrente que passa pelo R2, porque o que passa pelo R2 passa por ele também. E no caso do voltímetro, o voltímetro está em paralelo com o R3, ele está também em paralelo com todos os demais outros componentes ali, né? Então se tu verificar ali o R1 paralelo com o R2, paralelo com o R3 e paralelo com os demais o voltímetro. Então qual é a tensão que ele lê? Os 12 volts, porque ele também está em paralelo, né? Ele é como se fosse um elemento a mais em paralelo com os demais resistores ali. Então a leitura que ele vai fazer é os mesmos 12 volts. O voltímetro enxerga a mesma diferença de quantidade de carga elétrica nos dois lados da fonte que os demais componentes ali, o R1, o R2 e o R3, certo? Então essas são as leituras dos nossos componentes ali. Então vamos lá, ó, efeitos especiais, 2,4 ampere e 12 volts no meu voltímetro. Ok, pessoal, então era só isso, tá? Uma questão aí não tem muito cálculo, mas tu tem que saber ali características de um pouquinho desse circuito paralelo, circuito série, já é um tipo de exercício aí que já não é um circuito misto, tá? Não é uma associação mista, porque o amperímetro não é uma resistência, tá? Não é um sucessor mista, mas já é uma associação onde tu tem que lembrar que existe dois componentes em série ali. Certo, pessoal? Então era isso aí, tá? Dê uma conferida se você fez lá, ver se você acertou, o que você errou, tá? Então, só salientando novamente, depois sobre voltímetro e amperímetro, nós vamos voltar numa aula específica sobre instrumentos de medidas elétricas. Então, é óbvio que não existe apenas voltímetros e amperímetros como medidores de medidas elétricas, né? Mas esses são os básicos. Basicamente, instrumentos de medida elétrica, nós temos principalmente voltímetros para medir tensão, amperímetros para medir corrente, ohmímetros para medir resistência elétrica e watímetros para medir potência elétrica. A gente tem basicamente esses 4 instrumentos de medidas elétricas aí, tá? Os amperímetros podem ser os amperímetros de campo, né, que são os alicate amperímetro, amperímetro de série, de linha, como esse que a gente está usando aí. Tá? Mas isso aí não vamos entrar fundo em instrumentos de medida, a gente vai ver apenas as diferenças e peculiaridades entre voltímetros e amperímetros. Certo, pessoal? Um abraço aí, bons estudos, tá?